Olá para todos vocês, meu nome é Márcia Regina Luz e hoje eu venho trazer um testemunho que eu espero que de alguma maneira edifiquem a vida de vocês, que de alguma maneira vocês possam compartilhar com pessoas que estejam precisando e que estão vivendo a situação que um dia eu vivi, e graças a Deus eu consegui sair dessa situação tão difícil. Para mim é um testemunho muito dolorido. Eu várias vezes quis falar na igreja de uma maneira na íntegra, mas eu sempre acabei falando pedaços desse testemunho. E hoje eu peço a sua bondade, a sua paciência de ouvir esse testemunho na íntegra, para que você entenda um pouquinho todo o processo que eu passei. Eu vim de igrejas que não aceitavam que um cristão tivesse depressão. Para mim, um crente que tivesse depressão era uma pessoa que não tinha fé, ou estava em pecado, ou estava passando por algum momento na sua vida que fizesse que ele entrasse nesse estado depressivo, a morte de um parente, um desemprego, álcool, droga, que nós sabemos sim que todos esses fatores podem levar uma pessoa a entrar numa depressão. Mas comigo foi algo bem diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, uma pessoa espontânea, uma pessoa de bem com a vida. E quando eu fui pega por essa enfermidade, que é uma enfermidade, foi um momento que eu estava orando muito. Eu orava demais, buscava Deus e estava tendo um relacionamento bem estreito com o Senhor. E eu lembro que numa determinada oração à tarde, eu li um salmo e o Senhor falou comigo plenamente que eu ia passar por uma prova muito difícil. E eu quero ler para vocês alguns versículos que vou ler um versículo agora e depois eu vou estar lendo outro do Salmo 116, versículo 3. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. E o 4 fala assim: então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E queridos, eu quero conversar com vocês sobre o início dessa depressão na minha vida. Eu lembro que na época eu era diretora na escola que eu trabalho até hoje, e eu comecei a ter uma ansiedade tremenda. Eu acordava e eu ficava pensando: o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho para fazer? E quando eu chegava lá na escola, se não tivesse alguma coisa para me fazer, eu pedia para as professoras me dar assim provas, trabalhos, para que eu pudesse corrigir. Então eu passava horas e horas na minha sala corrigindo prova, corrigindo trabalho. E eu ficava já imaginando o que eu vou fazer depois que eu terminar isso. Então iniciou com uma ansiedade. Uma ansiedade assim que se eu tivesse em casa, eu limpava, tirava as coisas do armário, arrumava o que já não precisava ser arrumado. Eu ia lá, arrumava novamente. E aquilo começou a tirar meu sono, começou a atrapalhar meu sono. Eu não conseguia dormir à noite, porque minha cabeça não parava de pensar. Eu falava assim: eu quero ter um descanso. Eu quero que a minha cabeça pare, e eu não conseguia. Ali ficava assim dia e noite fermentando um monte de coisa na minha cabeça. Então começou com uma ansiedade. Depois eu comecei a sentir tremores no corpo, comecei a sentir dores nos braços, nas pernas. Eu fui em alguns médicos para saber o que tinha, né? O que eu tinha, e fiz vários exames, e os exames não davam nada, que eu não tinha nada nos braços e nas pernas.
eu comecei a não ter apetite, eu já não tinha mais tanta vontade de comer, e olha que eu sou uma pessoa que tenho a boca boa para comer, mas eu já não sentia tanto prazer em comer. Eu anotei algumas coisas aqui, porque eu não quero deixar passar nada, assim, eu quero dar esse testemunho bem na íntegra. E eu comecei a sentir coisas no meu corpo que antes eu não sentia. E eu não sabia explicar tudo aquilo. E eu fiquei vários meses, né, sentindo essas reações no meu corpo. E eu não falei para ninguém. E a pessoa que eu tinha mais medo de falar, por incrível que pareça, era para o meu marido. Porque se eu tinha todo aquele pensamento que cristão não podia ter depressão, nós tínhamos um histórico grande na família dele, a mãe dele sempre teve esse problema, eu não entendia, eu achava que era algo só espiritual, que não era algo físico. E de repente eu me encontro daquela maneira. E eu não conseguia desabafar com ninguém. Só que aquilo foi me consumindo. Aquilo foi fazendo com que eu ficasse cada dia pior. Até que um dia eu contei para ele. Eu estava passando muito mal. Nós tínhamos chegado do trabalho. Eu sentei na minha cama, comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar. Ele perguntou por quê, qual era o motivo, e eu falei tudo o que eu estava sentindo. E ele falou: isso daí é coisa espiritual, você tem que orar, você tem que buscar Deus, isso daí é coisa do inimigo. E aquilo lá me deixou pior ainda, porque eu já estava orando, eu já estava buscando a Deus. Eu louvava, eu agradecia, e meu chão caiu naquele dia, porque eu pensei que ele ia me ajudar. Mas ele também não tinha muito conhecimento sobre isso, e talvez ele não quisesse acreditar, porque ele sempre teve uma pessoa ao seu lado, alegre, brincalhona. E foi quando eu fui piorando, até que um dia eu não levantei da cama. E eu ficava olhando para a janela, e na minha janela tinha uns pinheiros. Eu olhava aqueles pinheiros por horas. E já não levantava mais para tomar banho, já não comia, não me arrumava. E olha que eu sou uma pessoa bem vaidosa, mas eu não tinha vontade de me arrumar. Foi quando o meu esposo percebeu que eu estava mal mesmo. E certo dia, ele levou meus filhos na igreja, no culto de sábado, e tinha um pastor, né, que é o pastor Tiago, da Primeira Igreja Batista da Lapa. Ele estava na porta ali da igreja, e ele, vendo meu esposo, ele perguntou de mim, porque eu já havia trabalhado no departamento infantil, tudo. Ele perguntou como eu estava, e meu esposo falou: ela está muito ruim, eu não sei explicar o que está acontecendo, e relatou para ele o meu estado. E ele falou: o senhor poderia um dia ir lá fazer uma visita para ela? Foi quando o pastor Tiago falou assim: não, eu não poderia ir um dia, eu poderia ir agora, eu vou agora lá na sua casa. Ela não está doente, então eu vou agora, eu posso ir lá orar por ela? E meu esposo falou: pode. E quando o pastor Tiago chegou na minha casa, eu estava na cama. E ele orou por mim, conversou comigo,
olhou para o meu esposo e falou assim: a parte espiritual, ela tem cuidado, ela tem feito, mas ela está doente. E ela tem a parte física que necessita de um acompanhamento, necessita de um especialista, necessita de um tratamento. Você precisa marcar um psiquiatra para ela. E naquele dia, graças a Deus, meu esposo entendeu a minha situação. E o que mais dói, o que mais assim me doía, era não entender tudo aquilo. Por que eu estava passando tudo aquilo? Eu perguntava para Deus: Senhor, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Se eu pequei, Senhor, me fala aonde eu pequei, porque eu não aguento mais viver desse jeito. E foi dias de tremendo abismo, onde o céu não tinha cor para mim, onde a comida não tinha paladar. Eu passava horas na minha cama com os olhos abertos. E eu vou falar, queridos, muitas vezes eu pedi para o Senhor me levar. E passava pensamentos na minha cabeça de me jogar pela janela. Foi quando a minha cunhada, Deus tocou na minha cunhada se chama Virgínia, e falou para ela: deixa tudo, deixa sua casa e vai ficar com a sua cunhada, que ela está precisando de você. Foi quando a minha cunhada chegou na minha casa com malas e falou: eu vim aqui ficar com você porque Deus mostrou que você está doente. E toda vez que passava na minha cabeça a vontade de tirar a minha vida, eu falava: Virgínia, vamos orar? Eu não tenho força, mas me ajude a orar. E ali nós ajoelhávamos e orávamos, e aquilo passava. Fui ao médico, comecei a fazer o tratamento, tomar as medicações, comecei a dormir um pouco melhor, mas eu não desejo isso para ninguém. De todas as provas que eu já tive na minha vida, e foram muitas, eu quero fazer uma série de testemunhos grandiosos que aconteceram na minha vida. Mas de todas as provas que eu passei, eu falo com toda convicção: a pior delas foi a depressão. Porque é como se eu tivesse um corpo, mas eu não sentia nada neste corpo. É como se eu estivesse andando, mas eu não sentia nada ao redor. É como se eu estivesse numa prisão e eu não conseguia sair daquela prisão. E antes de eu passar por isso, além da palavra que o Senhor me deu no Salmo 116, Ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu me encontrava numa casa, bem pequenininha, igual casa de boneca, mas tinha muitas janelas. E um gigante enorme, ele tentava me pegar de dentro daquela casa e me tirar para fora. Ele queria me esmagar. E o Senhor me avisou através do sonho, me avisou através da palavra, e é por isso que eu tinha plena certeza que era a permissão do Senhor, tudo aquilo que eu estava passando. Eu não tinha respostas por quê, mas eu sabia que Ele estava comigo. Por mais que às vezes eu tentasse não viver mais, eu em nenhum momento
eu duvidei que Deus estava ao meu lado. Só que era muito difícil, muito difícil. E meu esposo foi me ajudando, ele foi uma bênção na minha vida, ele me levava para caminhar, ele me dava banho, ele penteava meus cabelos. E eu lembro que quando eu comecei a ter vontade de comer, eu só queria comer tapioca com frango e rúcula e um copo de suco de uva. Essa foi minha refeição por várias semanas. E depois eu comecei a tomar um sorvete. Tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa que ela chorava quando me via. Eu lembro que teve um dia que eu recebi uma visita de uma amiga que veio de um estado bem distante, não me lembro agora. Ela falou que estava na casa dela e Deus falou que eu estava doente, que era para ela me visitar, e ela chegou em casa e quando ela me viu na cama, ela começou a chorar e orou por mim e me deu conselhos. As meninas que trabalhavam comigo, as minhas colegas de trabalho mais chegadas, eu lembro que um dia também elas foram na minha casa e não acreditavam no que estavam vendo. Nem eu me reconhecia quando eu me via no espelho, mas eu fui lutando, mesmo sem força. Eu fazia as caminhadas, eu tomava o remédio, eu orava. E o meu psiquiatra, ele falou assim: você tem fé? Você tem uma igreja? Eu falei, sim. Ele falou, vai nos cultos. Eu ia, queridas, tinha vezes que eu ia no culto, eu tinha vontade de sumir. Eu lembro que uma vez eu estava ali na galeria da minha igreja. Eu não estava entendendo nada do que estava falando, mas eu ia. Eu lembro que eu levantei e falei para o meu marido, eu quero ir embora. Eu não consigo, não estou entendendo o que estão falando. E ao descer a escada, eu encontrei com uma irmã da minha igreja, que chama Irmã Isabel, ela orou por mim. E eu voltei, assisti o culto. Porque assim, queridos, a depressão, ela não escolhe. Ela não escolhe quem. Não tem um perfil. Você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser um analfabeto, você pode ter muitos conhecimentos, ter vários diplomas e mesmo assim ter depressão. Ela não é para um determinado grupo de pessoas. Ela não pode atingir qualquer pessoa. Infelizmente, eu fui uma dessas pessoas que fui atingida. E eu falo isso, queridos, não com tristeza mais. Eu não falo isso com dor, mas eu falo para que você, se você estiver passando por isso, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje, devido a essa pandemia, muitas pessoas estão trancadas em casa, outras pessoas não estão possibilitadas de sair, outras perderam emprego, são tantos motivos, outras perderam parentes. Saiba que vai passar. Ela não vai durar para sempre, ela vai passar. Mas é importante que você procure se ajudar. É importante que você não fique só. Nós sabemos que o maior índice de suicídio vem de pessoas depressivas, porque elas acabam ficando sozinhas e os pensamentos de morte são uma característica da depressão. Então é importante conversar, é importante sair, é importante fazer uma força. Não queira ficar isolado. O isolamento faz com que você vai se afundando e vai ficando num abismo cada vez pior. Eu lembro que às vezes as pessoas iam me visitar e eu deixava todo mundo na sala e me trancava no quarto. Aí meu marido ia lá, ficava comigo, minha cunhada subia e ficava no quarto comigo, sem falar nada, mas ficava ali comigo. E Deus é aquele que dá vitória. É aquele que está com você em todo tempo.
Ele tem escutado o seu clamor, Ele tem escutado a sua dor. E às vezes você não sabe explicar. Então simplesmente você ora e fala: Senhor, eu não sei o que estou sentindo, eu não tenho nome para isso, mas é muito ruim, me ajude. E uma noite eu estava ouvindo um louvor, ele estava sendo ministrado pela Karina Karf. Ela foi minha aluna, né, na escola dominical. O pai dela foi meu pastor. E esse louvor se chama A Cura. E eu ouvindo esse louvor no rádio, eu comecei a sentir que algo ia mudar na minha vida. E da mesma maneira que o Senhor me deu o sonho do início da depressão, Deus me deu um sonho do final da depressão. Eu sonhei que eu estava num terreno, não tinha nada construído nesse terreno, e o Senhor falou para mim assim: está vendo esse terreno? Você é este terreno. A sua casa que estava aqui, ela foi destruída por completo. Por isso que você não está vendo nada. Mas eu vou começar a reconstruir a sua casa. E daquele dia, queridos, eu fui melhorando cada dia mais e mais. Eu cheguei a ouvir algumas ministrações de pastores que tiveram depressão e saíram dessa, e eu percebi, então não é só eu. Existem pessoas que servem a Deus, que são cristãos, que também têm, e que Deus permite para testar a tua fé. E hoje eu sou uma pessoa muito mais fortalecida, muito mais resistente, e eu sei que quando vem alguma coisa parecida, eu já sei como combater. Creia em Deus, creia que Ele tem o melhor para você. Não desista da sua vida, não desista dos teus sonhos, não desista, não desista. Creia que Deus está com você, por mais que esteja tudo diferente, por mais que a sua vida não tenha mais sentido, creia que Deus está com você. Elias teve depressão, o profeta Elias, ele pediu a morte. O Senhor falou: você não está sozinho. Creia que você não está sozinha, que você não está sozinho. O Senhor te ama. Eu não tenho vontade de orar, mas ore sem vontade. Cante sem vontade. Caminhe sem vontade. Tudo isso fará com que você vença mais esta batalha. E você vai sair mais forte. E você vai cantar o hino da vitória no final. Amém, queridos? Não deixe se dominar. Não deixe que isso seja maior do que você. Creia que o Senhor, Ele trouxe vida. Ele não é um Deus da morte, mas Ele é o Deus da vida. Ele quer que você viva e viva o melhor que Ele tem preparado para você. Mas às vezes você vai passar sim momentos difíceis. Haverá momentos na sua vida que você vai precisar da ajuda de outras pessoas. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Peça ajuda. Fale com pessoas que vão orar por você. Amém? Este é um dos testemunhos que eu quero dar nessa série do meu projeto. E agradeço imensamente que vocês separaram um tempo para me ouvir.
E eu peço em nome de Jesus que Deus faça com você que está passando isso, o que Ele fez comigo. Em nome de Jesus, existe uma luz. Em nome de Jesus, existe uma solução. Em nome de Jesus, existe um basta. Existe um basta. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, dar alegria na sua alma, no seu coração. Você pode estar se sentindo triste, mas você não é triste porque você tem Jesus. Não deixe que as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dores defina quem é você. Você é importante para o nosso Deus. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por você que Ele preparou uma vida nova junto dele. Em nome de Jesus, você vai vencer. Amém.